Eu cumprimento a todos os queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus. É uma satisfação estarmos aqui neste trabalho, conforme foi dito na lição de número 1, através do professor Humberto. O portal tinha esse desejo de trazer também subsídios para os jovens e estamos, portanto, este trimestre, iniciando este trabalho. É uma satisfação estudarmos sobre essas personagens bíblicas referentes ao quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical, revista CPAD, do ano de 2020. Hoje, meus queridos irmãos, nós falaremos aqui sobre Débora, referente à lição de número 2, que tem por título Débora, fazendo a diferença com palavras e com ações. Antes de mais nada, eu gostaria de ler, juntamente com os queridos irmãos, no livro de Gênesis, capítulo de número 15, versículos 13 ao 16. Assim nos diz o texto sagrado. Então disse o Senhor a Abrão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Na quarta geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Os queridos irmãos, a promessa de Deus para Abraão, que dele faria uma grande nação, multidões de povos viriam através dele, e que também abençoaria uma descendência sua especificamente, realmente se cumpriu através da bênção que veio para Jacó, que posteriormente passou a se chamar Israel, e aos seus descendentes, que verdadeiramente, conforme o Senhor tinha alertado a Abrão, eles foram afligidos em terra estrangeira por 400 anos, mas depois saíram de lá com muitos bens, haja vista que o Senhor humilhou o Egito, despojou os egípcios e mostrou para eles que realmente só o Senhor é Deus. Entretanto, o Senhor disse a Abrão que não estaria dando aquela terra por possessão à sua descendência naquele momento, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não estava cheia. Em diversas passagens depois, quando Moisés está com o povo de Israel no Egito, Moisés diz para o povo: olha, o Senhor está dizendo, não pensem vocês que vocês estão aqui, que vocês vão conquistar essa terra porque vocês são bons. Não, mas é por causa dos pecados dessas nações que habitam essa região. Ou seja, os pecados dos amorreus. Amorreu é um termo genérico para todos os habitantes ali da região de Canaã. Os queridos irmãos, os cananitas ou os cananeus, eles eram povos extremamente bárbaros, cruéis, eles praticavam diversas abominações, prostituição, assassinatos, homicídios, violência, eram homossexuais, eram idólatras, praticavam diversos tipos de pecado. Tudo que é abominável aos olhos do Senhor. Por causa disso, o Senhor decidiu destruir aquelas nações, assim como anteriormente havia feito com Sodoma e também com Gomorra, mas ele as destruiu através do fogo, do enxofre. Mas para essas nações, para destruí-las, ele usaria um outro povo para que tomasse o território deles. Os cananeus, além de serem tão pecadores, eles também eram um povo de alta estatura, pessoas que tinham em torno de 3 ou até mesmo 4 metros de altura, como, por exemplo, Og, rei de Bazã, que era um dos povos dos amorreus, cujo leito dele, ou seja, onde ele se deitava, tinha 4 metros de comprimento e 1,80 de largura. Claro,
Não significa que a medida era justa, porque o leito tem que ser maior que a pessoa. Mas dá a entender que ele tendo sossego para os pés, ele tinha cerca de 3,60 m, 3,40 m. Então, eram pessoas de elevada estatura, pessoas que causavam pânico, terror. Mas, mesmo assim, é claro, e também tinham um poder bélico muito, 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 mas muito superior ao poder bélico dos israelitas. Entretanto, o Senhor ordenou, entregou essas nações nas mãos deles. Aos olhos humanos, seria impossível essas pessoas, os israelitas, destruírem os cananeus. Mas foi um verdadeiro milagre da parte do Senhor. Algumas pessoas podem pensar, mas será que Deus é tão bom assim? Se ele é tão bom assim, por que é que ele permitiu, ou por que que ele ordenou que os israelitas matassem até mesmo as criancinhas lá? Mas pense bem, esse questionamento não tem um embasamento lógico. Sabe por quê? Porque o filho nada mais é, às vezes, é claro, com exceções, do que a cópia dos pais. Se essas crianças ali nascessem, crescessem, a tendência era seguir o mesmo ramo pecaminoso dos pais. Mas elas morrendo como crianças, sem praticar o mal, seriam salvas. Então, foi bom para essas crianças, nesse aspecto, terem morrido, porque não seguiriam os passos dos pais, não praticariam a maldade e seriam salvos. Mas, é claro, não é o foco aqui da aula de hoje. Mas o que nós estamos querendo dizer com tudo isso? Eles chegaram em Canaã, destruíram as 7 nações, os povos amorreus, os cananeus que habitavam aquela região, mas cometeram um erro crucial. Não eliminaram todos. Deixaram muitos povos ainda, muitas cidades, muitos povos ainda vivos e ainda habitando no meio deles. E o mandamento do Senhor era: destrua todos eles. Mas eles não destruíram todos. Por causa disso, ainda nos dias de Josué, o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim, chamou os líderes dos hebreus, repreendeu-os e disse que o Senhor havia feito eles subir do Egito, tinha dado a eles uma terra que manava leite e mel, e tinha ordenado para eles destruírem todas essas nações, mas eles não cumpriram aquilo que o Senhor pediu. Por causa disso, eles ficariam lá, habitando no meio deles, e essas nações lhes serviriam de laço. Laço para pecar, laço para se afastar do Senhor. Afora o perigo que essas nações ainda podiam transmitir a eles, com breves revoltas constantemente. E aconteceu alguma coisa de diferente? Aconteceu a mesma coisa. Esse era o cenário do povo de Israel na época dos juízes. Quando Josué morreu, quando toda aquela geração morreu, as pessoas pioraram ainda, abandonaram os caminhos do Senhor e passaram, lembre-se do que disse anteriormente, serviriam de laço aquelas nações, e foi o que aconteceu. Passaram a aderir os costumes pagãos daquelas nações, as práticas pecaminosas e idólatras, e aderir os seus deuses no seu panteão, sendo que apenas era o único e verdadeiro Deus, o Senhor Jeová, que deveria ser adorado. O livro de Juízes, ele não segue uma ordem cronológica. Então, nós podemos perceber que algumas histórias, alguns fatos ocorreram antes, outros fatos ocorreram depois, e não tem uma relação com a numeração dos capítulos. Como, por exemplo, o final de Juízes aconteceu
em uma época posterior aos fatos relatados antes. E no final de Juízes, termina com uma frase um texto muito interessante. Naquela época, não havia rei em Israel. Então, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Anteriormente, vai tratar a respeito da história de um levita, no qual ele teve sua mulher estuprada pelos moradores de uma das cidades de Benjamim, a cidade de Gibeá. E, meus queridos irmãos, essa época foi pouco antes deles terem adentrado na terra de Canaã, e eles estavam tão maus que, na realidade, eles queriam abusar do levita. Mas, devido às circunstâncias, acabaram abusando da concubina do levita. Ou seja, essa prática remete ao tempo de Sodoma e Gomorra. Os israelitas estavam sendo tão maus e cruéis, ou até mesmo piores do que os moradores que habitavam naquela região, pouco tempo depois que conquistaram a terra. Então, era um cenário de declínio moral, apostasia, idolatria. Por causa disso, o Senhor levantava perseguidores, inimigos contra Israel. E esse, sim, é o cenário do livro de Juízes. Qual que é o cenário do livro de Juízes? O povo começa a pecar. Deus levanta um libertador. O povo passa por um avivamento espiritual, se livra do inimigo. O libertador morre. O povo volta a pecar. E fica sempre essa situação rotineira, até que chegue o período monárquico, né? Então fica essa situação rotineira. Pecou, se arrependeu, um libertador veio, livrou dos inimigos, o libertador morreu, começa a pecar de novo. Nós temos diversos juízes no livro dos Juízes, claro, e todos, em determinada situação, realmente são bons exemplos. Claro, alguns nem tanto, como Sansão, por exemplo, com boas qualidades, mas também com algumas coisas que deixavam a desejar. Ou Gideão, que, mesmo sendo um homem de Deus, no final de sua vida acabou ali aceitando um éfode e tal, e isso foi motivo de pecado para Israel. Ou seja, eram homens comuns, eram homens semelhantes a nós, sujeitos às mesmas paixões, mas eram homens que eram revestidos pelo Espírito do Senhor. Todos eles foram usados por Deus para libertar o seu povo das mãos de seus inimigos. Há juízes de maior expressão, claro, como Débora, Gideão, Jefité, Sansão. Há juízes de menor expressão, sim, Sangar. Ou seja, dá a entender, segundo alguns teólogos, que alguns eram juízes de direito, e esses juízes de direito, como Ibizan, como Sangar, eles julgavam situações dentro de um estabelecimento, como se fosse mesmo um magistrado. E outros não eram juízes de direito, eram apenas juízes de fato. Eles julgavam algumas demandas, mas a principal função era libertar o povo de Israel da mão de seus opressores. Mas há uma exceção, segundo esse pensamento, de que Débora era uma juíza de direito e também uma libertadora do povo. Então, é o único caso ali no livro de Juízes que o libertador também julgava demandas de direito mediante a lei de Moisés. Então, meus queridos irmãos, vamos começar agora, finalmente, a falarmos a respeito de Débora e aprendermos quais foram as ações, quais foram as palavras que fizeram com que ela fosse um diferencial no meio do povo de Deus. Débora, o significado do nome Débora é abelha. A história de Débora está presente no livro dos Juízes, nos capítulos 4 e 5.
Não se cita muitos familiares de Débora ou não se cita a genealogia de Débora. Entretanto, fala apenas do seu marido. O seu marido era Lapidote. É um dos raros casos na Bíblia cuja figura do marido não parece ter tanta relevância, né? Geralmente, as grandes mulheres da Bíblia tiveram um marido também por trás que teve uma figura relevante, como, por exemplo, claro, quer seja para o mal, quer seja para o bem, como, por exemplo, Esther com Assuero, ou, por exemplo, Abigail com Nabal, né? Maria e José. Mas no caso aqui, Lapidote apenas aparece como um figurante. Uma única vez aparece seu nome e apenas como se fosse o marido de Débora. Então, geralmente, naquela sociedade cuja tradição colocava o homem num patamar de importância superior ao da mulher, é um caso muito interessante, né? Nós vemos uma mulher que tinha muito mais relevância do que o próprio marido. Claro, conforme falamos, ela era juíza de direito. Meus queridos irmãos, o ministério de Débora, além de julgar demandas, além de ser revestida do Espírito Santo, consistia também em profetizar. Ou seja, o Espírito do Senhor, ele revestiu Débora de tal maneira, de tal forma, que era nítido, mesmo ela sendo uma mulher, a sociedade israelita, as pessoas ali a respeitavam com grande temor, porque sabiam que ela tinha o Espírito do Senhor. E o fato de dizer que ela julgava debaixo de uma tamareira, né, significa que ela tinha um estabelecimento. E nesse estabelecimento ela julgava legalmente e as pessoas iam ali para solucionar demandas por causa da sabedoria que o Espírito do Senhor havia dado a esta mulher de Deus. Além de profetisa, ela era uma mulher muito, mas muito sábia. Mas, meus queridos irmãos, qual que era o cenário ali na época de Débora, além do que já foi exposto? Após a morte de Eude, a terra teve paz por 80 anos. Eude foi o juiz que libertou Israel das mãos de Eglon, o rei de Moabe. Aí, depois de Eude, diz que Sangar foi e feriu 600 filisteus com uma guilhada de bois. Aí depois fala que Débora julgava em Israel. Afinal de contas, quem foi o sucessor de Eude? Foi Débora ou foi Sangar? Essa aparente contradição, nós podemos perceber que no capítulo de número 4, ela é solucionada. Então, eu convido você a ler o livro de Juízes, o capítulo de número... Perdão, o capítulo de número 5. Capítulo de número 5, versículo 6. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Jael era a mulher de Heber, que nós falaremos daqui a pouco, que foi contemporânea de Débora. Então ela fala no seu cântico que nos dias de Sangar e nos dias de Jael, como se Jael e Sangar fossem contemporâneos. Então, se Jael era contemporâneo de Débora e Sangar era contemporâneo de Jael, dá a entender que Sangar também era contemporâneo de Débora. Então, eu fico com a posição de Adam Clarke, que diz que Sangar, ele julgava no sul do território de Israel, né, representando a tribo de Judá, enquanto Débora julgava o norte de Israel, representando a tribo de Efraim e as tribos do norte. Ou seja, eles eram contemporâneos. Então, não há contradição. Os dois seriam sucessores de Eude.
eu fico com a posição, então, do Adam Clarke, né? Que Sangar e Débora julgavam em mesma época, ou em época parecida, sendo que um julgava Judá, a outra julgava as tribos do norte, mediante a tribo de Efraim, que era a mais poderosa. Então não há contradição. Os dois foram sucessores de Eude na mesma época. Mas, voltando então, o antecessor de Débora foi Eude, o sucessor foi Gideão ou Jerubaal. Nós temos algumas peculiaridades, inclusive tem uma frase aqui que eu vou ler para os queridos irmãos do rabino Joseph Teluchikin, que ele disse que, a respeito de Débora, provavelmente a maior figura feminina da Bíblia. Meu Deus, sim, provavelmente Débora, ela foi a maior figura feminina de toda a Bíblia, tanto em termos de ministério, tanto em termos de cargo, tanto em termos de relevância para a sociedade na qual ela habitava. E ainda mais, muitos teólogos consideram Débora como a maior de todos os juízes. Por quê? Porque a escassez de críticas a Débora no texto, haja vista que o escritor dos juízes, ele não omite os erros dos juízes. Ele mostra seus pontos fortes, seus êxitos, mas ele também mostra as fraquezas dos juízes. Em relação a Débora, ele não cita fraqueza alguma. Não quer dizer que ela não tivesse fraquezas, é claro, mas que há uma exceção de críticas a Débora por parte do escritor, e nós não vemos essa exceção de críticas aos outros juízes. Então, provavelmente, Débora foi a maior de todos os juízes aí presentes no livro de Juízes, que provavelmente, segundo alguns estudiosos, teria sido escrito pelo profeta Samuel. Então, há escassez de críticas a Débora. Mas há muitas, na realidade, muitas qualidades mencionadas a respeito de Débora. O que nos mostra que ela era uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher com muita sabedoria, com muito potencial, e era um diferencial ali na terra de Israel. Tanto é que no capítulo de número 5, no versículo 7, enquanto ela compõe o seu cântico, ela fala: cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Você ser chamado, você ser equiparado, você ser conhecida como mãe em Israel, denota que você tinha uma relevância absurda. Não há na Bíblia outro texto que fale sobre ser mãe em Israel para uma pessoa. E o único outro texto que fala é a respeito de uma cidade que era mãe em Israel, a qual Joabe queria destruir. Ou seja, ser mãe em Israel é de uma grandeza, denota uma grandeza muito forte. Mostra que os israelitas viam Débora não apenas como uma mulher sábia, não apenas como uma profetisa ou juíza, mas como uma verdadeira mãe que ajudava, que era uma das colunas do povo de Deus. Ela foi levantada como uma coluna do povo de Deus. Era uma mãe em Israel. Ela consolava as pessoas, ajudava. O que uma mãe faz, ela fazia. Ajudava espiritualmente, consolava, profetizava, julgava, tinha uma palavra de apoio, era uma líder espiritual. Então, denota uma grandeza muito forte. Meus queridos irmãos, prosseguindo então a respeito do nosso comentário sobre Débora, nós vamos agora falar a respeito do cenário histórico, né, que estava acontecendo naquela época. Na época de Débora, o povo de Israel tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor,
andando nos costumes e nas tradições dos povos pagãos. Bom, nós falamos sobre esses povos pagãos, quais eram os costumes que eles tinham, logo no início aqui do vídeo, né, os costumes dos cananeus, que eram semelhantes a dos outros povos pagãos também que habitavam aquela região, haja vista que os cananeus influenciavam também toda aquela região, né? E eles tinham diversas divindades, como, por exemplo, Baal. Para adorar a Baal era necessário prostituição. Para adorar a Moloque, sacrifício de crianças. Ou seja, eram deuses abomináveis. Baal tinha uma consorte, uma deusa que vinha junto com ele, que chamava-se Azerá, ou, em outros termos, Astarote. Baal era o principal deus dos cananeus. Era um deus que tinha uma grande relevância para os cananeus e para os povos pagãos, haja vista que era conhecido como deus da fertilidade. Então, se eles quisessem uma boa colheita, sucesso em suas plantações, eles acreditavam que Baal seria a solução. Vamos lembrar lá da época de Elias e os profetas de Acabe, que adoravam a Baal, e por causa da chuva, eles estavam pensando que Baal traria chuva e fertilidade para eles, mas foi mostrado que apenas o Senhor era o verdadeiro Deus. Então, nesse contexto, como eles pouparam alguns dos povos pagãos, conforme foi dito no início do vídeo, e esses povos seriam de laço para eles, um desses povos que foram poupados foi o povo da cidade de Azor, que ficava onde seria o território da tribo de Naphtali. A tribo de Naphtali, ou Naphtali, não expeliu corretamente os habitantes de Azor. No livro de Josué, diz que a cidade de Azor foi destruída e que o rei de Azor, que se chamava Jabim, também foi morto. Entretanto, alguns escaparam. Esse foi o perigo de não exterminar todos. E esses que escaparam voltaram e reconstruíram a cidade de Azor. Inclusive, o rei da cidade de Azor, na época de Débora, também se chamava Jabim. Isso quer dizer que provavelmente Jabim, assim como Faraó, ou Artaxerxes, ou Herodes, seria um título monárquico e não um nome, apenas um título. Por causa dos pecados do povo de Deus, o Senhor entregou eles nas mãos de Jabim, rei de Azor, também chamado de rei de Canaã, já visto que Azor era um povo cananeu, era uma cidade dos povos cananeus, é claro. Ele oprimiu Israel por 20 anos e diz que era duramente, ou seja, de forma tirânica. Ele era um tirano, ele era um opressor. E ele tinha 900 carros de ferro. Israel não tinha armamento, não tinha poder bélico para combater com 900 carros de ferro. Aí ficava difícil. Nós vemos que até na época do período monárquico, na época de Saul, os israelitas não tinham armas. E para adquirir armas ou para afiar as espadas, eles tinham que descer à terra dos filisteus. Então, isso mostra realmente que foi um verdadeiro milagre um povo sair dominar nações sem ter poder bélico. Ficava muito difícil. Em termos de relevância, é como se uma nação sem nenhum poder bélico, vamos dizer, o Haiti, tentasse guerrear contra, não digo Estados Unidos, porque a Azor não era isso tudo, mas, vamos dizer, contra o Uruguai, né? Contra o Uruguai ou contra o Chile, o que vai acontecer? Vai perder a batalha, né? Em termos de comparação. A mesma coisa eram os israelitas com Azor e Jabim, rei de Canaã. Era a mesma pequenude. Era a mesma situação de fraqueza bélica, ou seja, de fraqueza em armamentos. Por causa disso, era 20 anos de opressão. Plantava, Jabim pegava. Jabim dominava, escravizava. Poderia até mesmo abusar, o seu povo abusar das mulheres dos israelitas. Fazia tudo o que queria. Como diz o ditado aí fora, ele pintava e bordava.
Mas por que foi entregue? O povo, por causa dos seus pecados. E ele tinha um general, que é o que tudo indica, era um jovem ainda, chamado Cícera. Talvez você possa estranhar, mas Cícera aqui no Brasil é nome de mulher. Mas nesse contexto aqui, Cícera é um homem. Ele era um general, né? Ele era um general e era um poderoso guerreiro que era conhecido, mesmo sendo jovem, era conhecido pela sua bravura e quase sendo como um combatente invencível. Então, Cícera e Jabim escravizavam, oprimiam as tribos de Israel. Mas, nesse contexto, nessa situação de apostasia, de opressão, de violência, de sofrimento, a palavra do Senhor veio a Débora e ela chamou a Baraque, general da tribo de Naphtali, dizendo que o Senhor havia dito para ela: vai, convoca 10.000 homens das tribos de Naphtali e Zebulon e vai ao Monte Tabor, porque ali eu vou humilhar a Jabim. E nós vamos ver o que aconteceu. Então, Baraque convocou esses 10.000 homens, né? Principalmente das tribos de Naphtali e Zebulon, e esses 10.000 homens foram convocados para a peleja. Mas Baraque estava com receio de ir só. Parecia que estava com um pouco de medo. Então ele falou para Débora ir junto com ele. Débora, mulher. E as mulheres não participavam de pelejas, mas mesmo assim Débora aceitou. Mas ela disse: por causa disso, a glória desta expedição não vai ficar com você, vai ficar com uma mulher. E ao que tudo indicava, ela dizendo isso, dá a entender que ficaria para ela, né? Mas não foi bem isso que aconteceu. Mas mesmo assim, Baraque, mesmo tendo esse ato assim que alguns possam dizer como de covardia, ele é tido como um exemplo, como um herói para Israel e até mesmo como um exemplo de fé na galeria dos heróis da fé em Hebreus. Vamos ver então um pouquinho sobre Baraque? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 12, versículos 9 ao 11. Samuel está repreendendo o povo de Israel e contando as histórias que haviam acontecido anteriormente. E ele cita Baraque como um verdadeiro exemplo. Porém, se esqueceram do Senhor, seu Deus. Assim ele os entregou nas mãos de Cícera, chefe do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei dos Moabitas, os quais pelejaram contra eles. Clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, deixamos ao Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Conforme eu havia dito anteriormente, eram essas as divindades que os israelitas adoravam na época dos juízes. Mas agora livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. Então o Senhor enviou Jerubaal, que é Gideão, e Baraque, olha só Baraque como exemplo, e Jefité, e Samuel, e vos livrou das mãos de vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Meus queridos irmãos, apenas para esclarecimento, o maior erro de Israel não foi a idolatria. Mas como pode? Não foi a idolatria. O maior erro de Israel foi o sincretismo religioso. Sincretismo religioso não consiste apenas em idolatria. Um exemplo de sincretismo religioso em nossos dias. Os escravos africanos, quando chegaram ao Brasil, eram forçados a se converter ao catolicismo. Por causa disso, eles misturavam rituais, divindades lá da África com os santos da Igreja Católica, fazendo uma religião só. Esse é o sincretismo. Fizeram um
Sincretismo religioso é você pegar elementos de uma religião, elementos de outra religião, e fazer disso uma única religião. Por causa disso, surgiu as religiões de raiz ou matriz africanas, como o candomblé, como Umbanda, que reúne elementos do catolicismo com elementos das divindades africanas, fazendo uma única religião. Então, o perigo, o maior pecado dos israelitas foi misturar as religiões dos cananeus, que consistiam em adoração a Astarotes, Baalins e a Moloque, e fazer disso uma única religião, misturando com a lei de Moisés e o Senhor Jeová. E o Senhor, ele abomina aquilo que é morno. Ou seja, eles nem eram convertidos e também nem eram totalmente descrentes. Eles eram mornos. Eles nem adoravam totalmente ao Senhor Jeová, mas também não adoravam totalmente aos Baalins. Eles adoravam a todos, fazendo disso uma coisa só. No livro de Apocalipse, Jesus fala à igreja de Laodiceia: vocês não são nem quentes, nem frios, são mornos. E por causa disso, estou a ponto de vomitar vocês na minha boca. Aquilo que é morno é abominável ao Senhor. Ou, Jesus disse, ou você pode adorar a Deus, ou adorar as riquezas, que é Mamon. Elias, lá no Monte Carmelo: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Ou seja, eles tinham essas dúvidas. Eles queriam adorar ao mesmo tempo a Deus e adorar também a Baal, fazendo disso uma religião só. Esse foi o maior pecado, né? O maior pecado dos israelitas, o chamado sincretismo religioso, é o fato de serem mornos, indecisos, quererem fazer de tudo um pouco, como se fosse um ecumenismo, como se todos os caminhos levassem a Deus. Só um caminho leva a Deus: crer em Deus Pai e no seu Filho, Jesus Cristo. Mas, então, prossigamos aqui com o nosso relato. Estávamos falando a respeito de Baraque. No livro de Hebreus, no capítulo de número 11, Baraque também vai ser tido como um exemplo de fé. Capítulo 11, versículo 32 e 33. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque. Olha só, Baraque, também visto como um exemplo de fé. Não foi por causa de um ato de covardia ou de medo devido às circunstâncias do momento que nós vamos ter uma má impressão a respeito de Baraque. Juntamente com Débora, eles libertaram Israel das mãos dos cananeus e foram exemplos de fé. De Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça pela fé, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. Então, Baraque também foi um grande exemplo para os israelitas, né? Apesar desse ato de covardia. Mas quem não tem falha? Quem, num momento crucial, não ficaria também assustado? Meus queridos irmãos, vamos prosseguir, então. Assim, a respeito do exército de Jabim, desses 900 carros de ferro, esses carros eram rápidos, eles eram manobráveis, e nas pontas de suas rodas existiam foices mortíferas de ferro. Então, se pegasse ali em um combatente inimigo, poderia ser fatal. É por isso que era tão difícil lutar com Jabim e era tão perigoso esses carros de ferro. Prosseguindo, então, meus queridos irmãos, aqui o texto fala que Éber, o queneu. Quem eram os queneus? Os queneus faziam parte de um povo nômade que habitava a terra de Midian. E
Um dos queneus mais conhecidos na Bíblia foi Jetro, sogro de Moisés. Jetro, que era sogro de Moisés, também era um dos queneus. Alguns identificam os queneus como sendo propriamente uma matriz dos midianitas. Já outros acreditam que os queneus estavam habitando ali até mesmo antes de Abraão. Mas o que vem aqui ao caso é que Éber, esse queneu, ele se separou, ele saiu de Midian, foi habitar ao norte de Israel. Só que Éber tinha paz com a casa de Jabim. Não sabemos o motivo pelo qual ele tinha paz. Talvez poderia ter uma influência no reino de Jabim, ou poderia ser um comerciante, mas o fato é que Éber tinha paz. Mesmo habitando num território controlado por Jabim, a casa de Éber não era oprimida, ele era um amigo de Jabim. E a mulher de Éber se chamava Jael. O que aconteceu? Os israelitas foram lutar contra os cananeus no Monte Tabor. O Monte Tabor ficava no território norte de Israel. O Monte Tabor ficava a uns 60 quilômetros do Mar da Galileia. E Deus entregou o exército de Jabim nas mãos dos israelitas, mesmo eles sendo fracos com armamento. E Cícera, o principal soldado de Jabim, o general do exército de Jabim, fugiu, saiu fugindo de câmara em câmara até chegar lá na tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu. Bom, talvez você pense, mas Jael era mulher de Éber, Éber tinha paz com Jabim, então provavelmente Jael ia acolher Cícera, ia cuidar bem dele e ia enviá-lo de volta em paz para a sua terra. Mas foi isso que aconteceu? Não. Lembre-se da profecia de Débora para Baraque. A glória desta expedição não ficará com você, mas vai ficar com uma mulher. E o que aconteceu? Ela deu um leite para Cícera, deu um cobertor para Cícera. Quando Cícera começou a dormir, quando Cícera já estava em profundo sono, Jael pegou um martelo, um cutelo ou uma estaca e cravou a fonte de Cícera de maneira que atravessou tudo e ficou presa em terra. E matou a Cícera, o principal combatente do exército de Jabim, rei de Azor. Depois, quando Baraque chegou, Jael foi mostrar para Baraque: olha aí está o homem a quem você estava procurando. E a glória da expedição ficou com Jael. Uma mulher matou o principal soldado do exército de Jabim. Na época, isso era muito humilhante, um soldado ser derrotado por uma mulher. E foi isso que aconteceu. O Senhor humilhou a Jabim, humilhou ao seu general Cícera e ao seu exército tirânico. Pois o Senhor havia levantado uma mulher de Deus e um homem de Deus para livrar o seu povo das mãos dos seus inimigos. Depois disso, Débora ela compôs uma poesia, compôs um cântico. Queridos irmãos, uma informação errada. Agora há pouco eu disse que o Monte Tabor ficava a 60 quilômetros do Mar da Galileia, mas na realidade, o Monte Tabor ele ficava a 17 quilômetros do Mar da Galileia. Desculpa a informação equivocada. Mas vamos prosseguir. Débora ela compôs um cântico, e nesse cântico ela enaltecia as tribos que ajudaram Israel. Claro, era para chamar de Naphtali e Zebulon, sim, mas também as outras tribos que quisessem ajudar seus irmãos na peleja também poderiam mandar soldados. E as tribos que mandaram soldados para ajudar a Israel foram as tribos de Efraim, Naphtali, Zebulon, Benjamim e Issacar, além da meia tribo de Manassés. A meia tribo de Manassés consistia na terra de Gileade, ou terra de Maquir, que foi um poderoso ancestral
dos Manassitas na parte leste, que havia conquistado diversos territórios ainda na época de Moisés. Então ela compôs esta canção, né? Ela compôs um poema, ela enalteceu a vitória que o Senhor havia lhe dado. Nesta canção, ela também critica as tribos que não ajudaram. Além disso, ela também enaltece Jael, a mulher de Eber, o queneu, por ter destruído o principal inimigo dos filhos de Israel, do povo do Senhor. No final, ela dedica toda essa poesia, todo esse louvor, como uma bênção de Deus, como um fato heróico do Senhor. Ela não atribui a si mesma, porque eu ajudei o povo, porque foi o Baraque que fez isso. Não. Ela diz que Deus, o Senhor, livrou o seu povo. E isso é uma lição para nós. Não somos nós que fazemos as coisas. Não somos nós que temos a importância. Não é nossa a glória da expedição. Não é nossa as honras da vitória, mas unicamente do Senhor. Ele fez com que Jael destruísse a Síria. Ele fez com que Baraque derrotasse o exército de Jabim. Tudo veio dele e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E no final, ela ainda fala a respeito da mãe de Cícera. Vamos ver o que nos diz o texto no capítulo de número 5, a partir do versículo 28. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: Por que tarda em vir o seu carro? Por que demora o ruído das suas carruagens? 29. As mais sábias das suas damas responderam, e ela respondia a si mesma: Não estão achando e repartindo despojos? Uma ou duas moças a cada homem? Para Cícera, despojos de várias cores, despojos de estofos de várias cores, despojos de estofos tintos bordados de várias cores para o meu pescoço? Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve sossego por 40 anos. Ela não estava demonstrando nesse cântico simpatia pela mãe de Cícera. Pelo contrário, estava mostrando que a mãe de Cícera estava tão acostumada com Cícera voltar com despojos, ou seja, com presentes de suas guerras, que ela já estava pensando que Cícera tinha ganhado mais uma. Mas ele tinha perdido, porque desta vez Deus tinha entregado os inimigos do Senhor nas mãos de seu povo. Então ela pensava, será que ele já vem trazer o meu presente, o meu despojo, o que ele ganhou, como se a vitória de Cícera tivesse sido certa. Mas anteriormente ela diz, bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber o queneu, bendita seja sobre as mulheres nômades. Além de ser uma mulher nômade, Jael ficou com a glória da expedição. Quando Cícera pediu água, ela lhe deu leite e depois pegou um martelo e um cutelo e cravou-lhe a fonte. É uma lição para nós o aprendizado sobre Débora e sobre Baraque, como verdadeiros heróis, como pessoas sábias, como pessoas tementes a Deus e o principal, como pessoas cheias do Espírito Santo. E o mais interessante é que no final diz o texto que a terra teve sossego. Quando há um bom líder, a terra tem sossego. Mas quando há um mau governo, um mau líder, a terra perece. Por que nós temos tantos problemas em nosso país? Porque há maus governantes, há maus líderes, há pessoas que não têm o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é ciência. Então, vai terminar a história aqui com Débora enaltecendo os grandes feitos do Senhor, compondo uma canção e a terra tendo sossego por 40 anos, Jabim
e seu exército destruídos, Cícera morto e o povo de Deus liberto da opressão das mãos de seus inimigos. Que nós possamos ter ou pedir a Deus a sabedoria de Débora, a coragem e fé de Débora e Baraque, a gratidão, porque às vezes nós recebemos de Deus e não somos gratos, mas ela recebeu esse presente de Deus e foi logo louvar, foi logo engrandecer, compôs uma linda poesia enaltecendo os grandes feitos do Senhor. A mesma gratidão de Débora deve permanecer em nossos corações. A sabedoria, a força, a fé e a coragem, e o principal, o temor do Senhor, para que sejamos cheios do Espírito Santo. Por causa dessas qualidades, Débora fez diferença, não apenas com palavras, mas também com ações. O que ela dizia se cumpria, e as atitudes que ela tomava foram cruciais para a vitória do povo de Deus, e a terra sossegou por 40 anos. Deus abençoe a você que está assistindo este vídeo, que Deus lhe mostre cada vez mais o poder do seu Espírito Santo em sua vida, que Deus te revista de conhecimento e sabedoria, que Deus abençoe você na sua aula, que Deus esteja contigo sempre, que Deus seja sempre a sua maior referência e o motivo do seu louvor e da sua gratidão. Nós nos veremos novamente na lição de número 5, a qual falaremos sobre Abigail. Desde já, eu agradeço por ter assistido o vídeo, por ter participado aqui conosco no portal e pela interação. Saiba que grande será o seu galardão e que do Senhor vem a vitória. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Quem confia em carros e cavalos cai, mas aquele que confia no Senhor Deus permanece de pé. Jabim confiou em seus carros e cavalos juntamente com Cícera, mas eles caíram. Os carros e cavalos foram levados no ribeiro de Quizon. Mas Débora e Baraque confiaram no Deus de Israel e permaneceram de pé, e foi grande a sua vitória. Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia e uma ótima aula. Amém.